É Natal, a gente ficou aqui pensando o que a gente ia fazer. A gente ficou pensando que a gente queria dar um presente pra você. Pra você que tá aí do outro lado, pra você que nos acompanhou o ano inteiro. E a gente falou, como a gente vai dar um presente virtual? A gente teve uma ideia. Olha! A gente teve uma ideia de trazer duas pessoas que são um presente na nossa vida. Um super presente, convidá-las para vir no nosso canal. E graças a Deus elas toparam. Essa agenda lotada. Viva! Viva! Chegamos. Para vir aqui conversar com você, com a gente. Para ser um presente também. Vocês vão ver, elas já são um presente na vida de tanta gente. Eu acho que você vai curtir esse papo. Bem-vindas, Vânia Ferrari e Ana Nogueira. Descabelada como sempre, desbocada como nunca e atrapalhando a frase aqui atrás, porque meu cabelo está tampando a frase. Pois é, o estúdio tá assim hoje, lotado. De amor. Quente, cheio de amor, né? É isso. E a gente trouxe essas duas queridas para conversar. Se você ainda não conhece a Pensamentos Transformadores, se você não conhece Vânia Ferrari e Ana Nogueira, corre, dá uma olhada, os links estão aqui embaixo. A gente tem muita coisa em comum. A gente trabalha com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, com as mesmas crenças. É isso. Os valores são iguais. Os valores são iguais. A Pois gente acredita, né, que a gente pode ser mais feliz trabalhando. Que é a frase da Vânia que tá aqui, porque é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar, né? Tcharam. E a gente acredita que a gente pode ser mais feliz em tudo, né? A gente tá aqui dedicado a fazer a vida das pessoas melhor, É isso. né? E aí, eu preparei umas perguntinhas pra Eba! vocês, né? Mas a Adoramos. gente tá aqui também tranquilas, livres aqui pra conversar, pra falar de vários temas. E um deles que eu fiquei pensando é justamente sobre essa nossa causa, né? Vocês também se preocupam muito com os ambientes de trabalho que adoecem. Sim. E das pessoas adoecendo no ambiente de trabalho. Aí eu tenho uma pergunta. Pois não. Vocês já ficaram doentes de trabalhar? No trabalho? Eu sempre, quando estava à beira de um ataque de nervos, entendia esses sinais que o meu corpo me davam, que eram, à época, enxaqueca, um certo mal-estar, uma certa irritação por nada. Eu falei, opa, aqui tem um sintoma, vamos descobrir a causa. E aí, ao procurar pela causa, geralmente eu encontrava nas relações trabalhistas. Nas questões que estavam relacionadas ali com a liderança, ou com os liderados, ou com os valores da empresa, como você bem disse, e aí eu rapidamente me movimentava. Se eu podia mudar a empresa, era isso que eu fazia, à luz do Jack Welch, que era o meu mentor, que ele dizia, se você tem alguma coisa errada na empresa, você fala com o seu líder e juntos vocês começam a transformar. Se não der certo, você fala com o líder do seu líder, se não der certo, você vai embora, que essa empresa não presta pra você. Então, eu fazia isso. Então, primeiro eu tentava transformar, e isso eu consegui fazer em alguns ambientes, e isso devolveu a minha saúde. Em outros lugares eu precisei ligar o botão do foda-se. E você, Ana, já ficou doente trabalhando? Já tive bons sintomas de que eu tava no caminho de adoecer. E tem uma questão, né? Eu tendo a disfarçar esses sintomas. Então, quem tá ao meu redor fala, ai, a Ana lida tão bem com essas situações tão absurdas. Mas, no fundo, não Por tava tão dentro. bem assim. Então, é a mesma situação, assim, ao observar esses sintomas. Tô perdendo sono, não tô mais com o mesmo brilho nos olhos, não tá mais fazendo sentido pra minha vida, pro que eu quero construir de legado, enfim. Aí era hora de buscar outra coisa, ou de tentar mudar aquele ambiente. Se não fosse possível, aí o caminho era mudar de empresa, mudar de área, enfim. Rola Acho uma que a gente percepção e uma atitude, né? Exato, sem e acho que a gente dúvida. precisa perceber muito isso, porque trabalho só vai ser fonte de felicidade se a gente entender que vai ter dia difícil, vai ter pressão, prazo, tudo isso faz parte da rotina. Mas se algumas situações forem contra os seus valores, forem contra a sua essência, aí você não pode aguentar, né? Ceder, né? Abrir mão. Pode ser. E aí a gente vê muitas pessoas escrevendo pra gente no canal no YouTube, dizendo assim, eu tô infeliz no meu trabalho. E a gente fala, por quê e há quanto tempo? E as pessoas falam assim, eu tô há 10 anos infeliz. Fala, porra, irmão, faz 10 anos você tá doente aí, não muda, sério mesmo? Acho muito complicado isso. Tem um e-mail que caiu aqui. Caiu um e-mail. Você quer essa folha aqui? É pra gente. Caiu um e-mail aqui. Não, acho que é pra lembrar que vocês também receberam É um verdade, e-mail de chegou reclamação.
E, claramente, a pessoa só quer reclamar mesmo. E ela não quer mudar de atitude, ela quer reclamar. E reclamação vazia, não trabalhamos com reclamação vazia, amor. Desculpa, toda reclamação tem que virar uma ação. Né? Então, é nisso que a gente acredita. Muito legal. E aí, vocês escreveu um livro, né, Vânia? Sim. 2 livros Sim. sobre esses assuntos. E o primeiro é o Manual de um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos. Uma vez eu falei pra Vânia que se eu tivesse lido esse livro quando eu ainda era líder de uma empresa, talvez tivesse me ajudado muito, né? Eu já não estava nessa função. Eu gostei muito mesmo, assim, tinha uma quantidade de dicas práticas, muito objetivas, né, pra gente fazer, pra gente liderar. E depois veio o livro Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo. Exatamente. Que, na verdade, foi a resposta das pessoas ao manual. Então, as pessoas leram o manual, que tem lá os 10 passos para você cuidar do ciclo de vida do colaborador, e as pessoas responderam a eles contando as suas histórias. E ao contar as suas histórias do dia a dia do mundo corporativo, que é bizarro, a gente selecionou as principais histórias e, para não expor os nossos telespectadores, nós descobrimos na nossa vida histórias similares e publicamos, portanto, 10 capítulos de 10 histórias que podiam fazer o mundo corporativo ser ainda mais bizarro. E foi isso que aconteceu. E acho legal porque, assim, a gente não tem um preparo oficial. Assim, tem algumas pessoas... Vocês duas foram fazer cursos de gestão de pessoas, né? Vocês duas têm uma formação, né, que cuida disso. E a gente vai subindo na carreira porque a gente tem alguma competência técnica muito boa. E você vai subindo, de repente você está liderando um monte de gente, a sua competência técnica é importante, mas a competência mais fundamental que você precisaria ter seria a de gestão de pessoas, né? Cuidar de gente. E aí, como que a gente faz? E é muito bonito. Se você não assiste ainda o canal do YouTube, Pensamentos Transformadores... Assista, gente, porque, assim, olha, o depoimento meu, né, assim, a experiência que eu tenho é muito, muito útil para essa formação, né, que vai em paralelo. Você pode fazer um curso, pode fazer uma faculdade, mas hoje você tem muito conhecimento para se formar, para trabalhar melhor, para liderar melhor, e o canal de vocês é muito incrível para isso. E os livros também são sensacionais. E aí eu queria aproveitar que a gente falou se a gente ficou doente, mas, assim, o que hoje mais está deixando as pessoas doentes nesse mundo do trabalho? O que vocês acham que tá... Quais são os desgastes principais, assim? Então, eu tenho um na ponta da língua, que é a pessoa falar uma coisa e fazer outra. Essa incongruência entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz é o que mais faz as pessoas ficarem doentes. Porque daí, essa idiosincrasia, assim, eu falo que gosto de gente, mas no feedback eu... trato mal, eu subjugo, eu ofendo, isso vai completamente não ao encontro, mas de encontro com aqueles teus valores. E aí você adoece. Então, eu acho que esse é, na minha opinião, um causador de doença. Mas tem outros tantos, né, amor? Eu acho que as pessoas, elas usam muito mal a ferramenta de feedback. A gente tem muita dificuldade de falar e estabelecer relações maduras, relações transparentes com líderes ou liderados. A gente falar o que está incomodando é muito mais fácil de se fazer com alguém que está do teu lado, você vai no cafezinho e desabafa, e muito difícil fazer isso com a pessoa que é responsável por aquela aflição e quem teria o poder de transformar aquilo. Porque às vezes é só um mal entendido, e se você contar o que você está sentindo, a pessoa pode mudar. Quando a gente não fala, aquilo vai crescendo, 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 até ficar insustentável, né? Vai ficando pra dentro, né? E parece que a gente não aprendeu, né? Dá medo de falar, a pessoa se ofender, enfim. Exato. É algo que eu não entendo. Por que as pessoas se acoelham? Por que as pessoas, num momento ali de discordância, alguém levanta a voz e o outro assusta? Por que essa pessoa fala, você não tá legal? Peraí, vi que você levantou a voz, você não tá legal? Você quer tomar um café, quer tomar uma água, quer dar pra alguém? O que você quer fazer, amor? Porque não é natural você tá agressivo comigo por uma coisa. É um folheto que não saiu, um dia que atrasou. Não justifica a gente destratar alguém por determinadas causas. Por nada, na verdade, justifica. Mas algumas coisas são ainda mais insignificantes. Então, eu acho que é um sintoma de doença de alguém
ser agressivo com o outro. Não tá normal. E quem é normal, quem é o anormal não é quem foi ofendido, é quem ofendeu. Então a gente tem que chamar essa pessoa e, como a Ana bem disse, de forma adulta, dizer, vem aqui um pouquinho, você não tá legal? Não, porque você gritou comigo e eu sei que eu não fiz nada que pudesse gerar isso. Você quer ajuda? Chama o Francisco. Você tá precisando, né, de um profissional. Exato. Não é pra gente, não. Ai. Vânia, quando eu te conheci, né, eu fiquei fascinada, porque... Puxa, porque você era muito autêntica. As palavras, quando eu descrevo você... você não conhece ainda, Vânia Ferrari, né? Muito autêntica, muito verdadeira, muito direta, objetiva, né? E uma coisa que eu já comentei com ela, né? Que assim, ela é a palhaça sem nariz, né? Porque eu de nariz, eu tenho uma autoridade. Acho que a gente tem isso juntos, né? De acreditar no humor como uma forma de conexão, como uma forma de aproximação. E também como uma forma de poder dizer o que tem que ser dito, né? Agora, eu, em geral, não consigo fazer isso sem nariz, sabe? Você tem alguma ideia, assim, de por que assim, o que tem de você, da tua história, de dentro, da sua... Até do teu, sei lá, estrutura psíquica, tá certo, Francisco? Que faz você se autorizar, né? Se autorizar a não se apequenar, a se autorizar a ir lá, né? Eu acho que tá relacionado, de alguma forma, com a minha orientação sexual. O fato de eu ser uma menina gay numa comunidade cristã fez com que eu aprendesse a usar o humor para me safar de certas situações adversas. Então, eu nasci na Igreja Metodista, fiquei na Igreja Metodista até os 27 anos, sou muito grata à igreja, porque muito dos meus valores e da minha formação, e até da minha facilidade em subir no palco, tem a ver com isso, que desde os 5 anos eu cantava. Pinheirinhos, que alegria, isso foi a igreja quem me deu. E aí, super verdade isso. Declamar poema com 8 anos, com 4 cantar, com 7 montar teatro e tal. Então, acho que isso tudo me ajudou. Agora, tem situações complexas, porque em 1970 e 1980, falar sobre orientação era um problema. Então, eu era uma criança viada, dentro de uma comunidade religiosa, que percebeu essa diferença, e aí o humor surgiu como uma ferramenta de eu falar, não, peraí, vamos tornar isso engraçado. E até hoje eu faço isso. Quando eu falo descabelada, como sempre, não é porque eu acho muito legal não conseguir fazer um cabelo bom, que nem o seu. É porque é isso, vamos rir, eu não consigo fazer. Então eu vou rir de uma característica, né? Então eu acho que esse é um jeito que eu tive para sobreviver. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu sobrevivi, apesar dos anos 70 e 80 serem muito malvados com pessoas de orientação como a minha. E aí pronto, e aí virou uma ferramenta que eu uso do jeito que dá e que deu certo. Então os stand-ups que a gente faz tem o elemento do humor pra gente falar das vicissitudes, dos defeitos da gente, sem a gente se ofender. Né? Das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, do nosso jeito de ser, com o riso como uma plataforma para você falar, tá tudo bem, você tá seguro, ninguém larga a mão de ninguém, e o humor eu acho que une a gente, eu acho que é isso. Coisa linda. Isso mesmo. Tô aqui pensando. Peguei pesado, Brasil. Peguei pesado. Nada. É muito lindo mesmo, assim, né? Porque é uma necessidade hoje, né, das pessoas. E é um canal, é um caminho, né? Mas muitos anos de terapia para eu conseguir elaborar isso. O que eu tô falando para você é fruto de muitos anos. Francisco! Muitos anos de terapia para eu conseguir elaborar e poder responder a sua pergunta. Se fosse há 20 anos, eu comecei a terapia com 20, eu tô com 48, se fosse há 28 anos atrás, eu não saberia dar essa resposta, mas hoje eu consigo por causa da terapia. Que eu acho muito legal, gente, porque assim, essas duas aqui, elas são foderaças, entendeu? Elas estudaram e estudam cotidianamente, que é um negócio muito legal do trabalho delas. Então tem uma hora, né, que tem um começo que é assim, sou green belt, sou o quê, né?
Porque o mundo ainda pede isso, né? Qual a sua carteirinha, né? Isso. Quem é você? Sabe uma coisa que eu ouço muito? Nossa, você é uma palhaça inteligente, né? Olha! Porque vem junto esse palhacinho, uma ideia assim, né? E aí, o palhaço sempre né? Sempre tem um caminho, assim, por essa... que as pessoas acabam traduzindo como uma inteligência, né? Mas é um acesso mesmo, né? As pessoas. Só dá pra usar o humor quando a gente é inteligente. Se não vira sarcasmo, vira maldade. É um perigo, né? É um perigo, quase um perigo. Quase um perigo. E só dá pra simplificar também, quando você conhece a teoria na sua complexidade e você traduz pra alcançar mais gente, né? Esse é um trabalho muito árduo e requer muita inteligência. Né? Eu ouvi relações simplificadas? Eu acho que falei, hein? Ó, Merchan! Relações simplificadas? Sim. É porque é muito genial. Relações simplificadas é tudo que a gente precisa. É isso mesmo. Legal. Toda razão, amor. Gente, vocês são muito boas contadoras de histórias. Eu amo quando já vê, a gente tava viajando, que delícia. Né? E vocês conseguem transformar, né, assim, uma coisa que aconteceu, entender, decupar, e o que isso significa, e por que isso aconteceu, e o que pode ser melhorado, né? Queria saber, assim, das últimas viagens, das últimas histórias, uma história, assim, que mexeu com vocês. Vocês lembram de alguma? Tem várias, mas a gente estava agora num evento em Paris chamado Euroleads. Chique, no último! E a gente estava nesse evento falando com estudantes brasileiros que moram fora do Brasil, mas que uma vez por ano se encontram para se atualizar sobre o que está acontecendo no nosso país do ponto de vista econômico, social, antropológico, tudo, ambiental e tal. E aí, nesse encontro tinha um grupo de meninas feministas e antirracistas, que eram mulheres negras feministas, com um discurso muito aguerrido e que eu concordo, mas que tem uma certa agressividade no discurso. E tinha um cara que é um físico de 70 e poucos anos de idade, portanto muito sábio e muito inteligente. E a gente, depois que acabou o evento, voltou pro hotel e sentou no hall do hotel, abrimos uns vinhão e começamos a beber e conversar. Pode beber enquanto você conta a história? Acho que merece. E aí? Porque o álcool deu voz àquelas almas. E qual é a história que eu quero te contar? Eles discordavam em muitas coisas, mas a discussão foi em tão alto nível. Os argumentos eram tão embasados em fatos e dados, e a gentileza de um para o outro, que discordava veementemente um do outro, era uma coisa absurda. Então, eles tinham pontos opostos, mas ninguém levantou a voz. Ninguém foi agressivo. Juro, até me arrepia, porque é disso que o Brasil precisa. Ninguém foi deselegante. Todo mundo ali conseguiu expressar os seus pontos de vista, à luz das suas histórias, porque ponto de vista é a vista de um único ponto, sem ofender o outro, que eu acho que é o que o Brasil precisa. Então, a Anne e eu ficamos ali, tipo uma partida de tênis de altíssimo nível, um falando, o outro falando, o outro falando, e a gente falava, cara, que coisa boa presenciar essa discussão. Quer dizer, não é relação perfeita, é relação simplificada. Pronto, meu amigo, É isso aí. É simplificado e é elegante, porque é isso que precisa ser. As pessoas confundem elegância com riqueza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem nada a ver com grana, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com seu pai e sua mãe terem te ensinado que você tem que ouvir e falar na mesma proporção. E que se tudo bem você ter opinião diferente da minha. A gente não vai brigar por causa disso. Eu só quero entender você. Né? E por mais que eu às vezes não consiga concordar com você ao final, pelo menos eu saí de lá intrigada com alguns pontos que ali foram apresentados. Então, eu acho que essa história é muito legal. Eu gosto muito dessa história. E eu acho que tem um aspecto bem importante, né? Porque ambos falaram e falaram muito, mas eles tinham embasamento. Se a gente se munir de embasamento, a gente consegue discussões mais ricas e que vão, de fato, elevar a gente como ser humano, né? Vão fazer com que a gente exercite de verdade a tal empatia, né? Porque, deixa eu entender. Não, mas você tá falando que você viveu. Eu vi um vídeo de vocês falam, vamos considerar que você pode estar errado, né? Tá tudo bem.
considerar que pode ter, né? Talvez, né? Exato. Ou que o outro tem simplesmente a sua opinião e podemos seguir a vida, né? Não tem problema, né? Exato. Nas minhas palestras a gente fala muito assim, qual foi a última vez que você disse pra alguém, você tá certo, eu tô errada? Cara, isso é tão libertador. Você poder dizer pros seus pais, pros seus filhos, pro seu marido, pra sua esposa. A gente pratica muito isso, Anny. Eu não passo uma semana sem falar pra Ana, você tá certa, eu tô errada. Me desculpa por isso. Eu vou entender, vou elaborar e a gente volta a conversar. Mas é muito libertador, porque tá certo o tempo todo é chatíssimo. E é utópico, né? Aguardem ainda o vídeo reparação. Vai chegar aqui ainda neste canal. No canal mais perto de você. Gente, você falou desse tema, né? Do tema da diversidade. E aí eu queria saber, Ana, você tem uma super formação, uma super experiência nesse tema, né? A Pensamentos Transformadores, ela veio, vamos transformar as empresas, vamos fazer inovação, vamos fazer... os trabalhos com motivação, formação de equipe e tudo mais. E aí, de repente, chega a Ana, né? Trazendo todo esse lado. O que vocês estão fazendo, né? O que vocês andam fazendo ultimamente, né? Bem voltado para a diversidade, para essa área, na Pensamentos Transformadores, Ana? Então, tem uma transformação que aconteceu comigo quando eu cheguei na nossa empresa que foi muito legal. Até então, eu tinha 10 anos de experiência em áreas de sustentabilidade, em institutos, fundações. Então, eu estava há muitos anos me munindo de argumentos, mas falando e ouvindo de quem já estava, de certa forma, convertido. Agora, na nossa empresa, a gente fala prioritariamente com área comercial, com logística, com RH também, mas com as mais diferentes áreas da organização que ficam no dia a dia mais afastadas dessas discussões. Então, a gente pode falar de diversidade para quem precisa de verdade refletir sobre o tema, precisa pensar na hora de contratar, de formar suas equipes, de oferecer treinamentos, de combater vieses. Então, acho que para mim é um ganho enorme, porque geralmente as áreas de sustentabilidade, responsabilidade corporativa, institutos e fundações têm orçamentos super restritos. Quando a gente consegue a grana de uma área de uma convenção de vendas e a gente consegue levar para essas pessoas essas reflexões, o poder de transformação é gigante. Então, acho que é um ganho enorme para todo mundo. Muito legal. Gênio. E outro dia eu fui ser mestre sem cerimônias, né? Que a Consuelo é mestre sem cerimônias. De um Maravilhosa, evento, aliás. justamente da área de vendas, né? E teve uma primeira palestra de diversidade mesmo. E foi meio chocante, foi interessante, assim, de como notícia, né? São áreas que precisam, onde esse assunto precisa chegar, né? Exatamente. Até porque a área comercial tem muito jargão, né? Tem muito jargão, tem muita piada pronta, piadas sobre mulher, piadas homofóbicas, piadas ruins. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente ajuda, que é o cara, o homem branco, heterossexual, entre 35 e 45 anos, a ouvir e falar, pô, isso não tem mais graça. Tipo, eu falo sempre, tiozão do pavê. Tiozão do pavê, essa piada não tem graça, amor. Teve nos anos 70, por 12 minutos ela foi engraçada nos anos 70, depois não foi mais. Então, a gente... Vamos repensar, né? Repensar, inclusive, a piada. A gente dá uma carimbada, assim, nos tiozão do pavê. Garotas, eu tenho ouvido muito vocês falarem, porque eu ouço muito, gente, eu acompanho tudo delas, tá? De verdade. E eu tenho ouvido muito vocês falarem de curadoria, né? Então, que com esse mundo, com tanta coisa pra ler, tanta coisa pra fazer, tanta coisa acontecendo, em muito pouco tempo, aquela angústia toda, o mais importante é a curadoria. Sim. Como que vocês fazem a curadoria de vocês? Sensacional. Quer começar, amor? Excelente pergunta. Bom, eu quero começar dizendo que curadoria é, de fato, fundamental. A gente adora falar que a gente não tem tempo, mas a gente tá sempre online nas redes sociais. Então, a gente talvez precise fazer uma curadoria, primeiro de tudo, do nosso tempo. Boa. Como a gente tá usando as 24 horas do dia, que são as mesmas para qualquer ser vivo. E aí você conta como a gente faz a Pois nossa. eu aprendi esse termo com a Ana, na verdade, porque hoje ela faz curadoria para os nossos clientes. Então, ela olha para o mundo, por ser uma leitora voraz, por a gente estar sempre antenada e tal, olha para o mundo e entende quem são aquelas vozes que merecem luz e vez.
E aí ela seleciona essas vozes, e aí eu vou olhar. Então muita gente, a Ana fala assim, olha essa menina, ouve o que ela tá falando, olha esse cara, olha esse jovem, olha esse idoso. E aí eu vou e olho, e ouço e leio sobre. Então tem uma coisa que é importante, que é a gente ser profundo. Coisa que não está acontecendo. 72% dos brasileiros admitem que assumem e que consomem conteúdo e que assumem como verdade as manchetes do Twitter. Assustador, entendeu? Então, o que a gente tem feito, por exemplo, no nosso canal é olhar para o mundo, pensar algumas vozes que a gente entende que podem ser importantes, ler profundamente. Então, quando a gente lê um livro, e porque a gente não vê maratona de série, a gente não tá sempre curtindo a vida das pessoas no Instagram, porque a gente não tá no Twitter, o que a gente faz é, a gente vai, publica as nossas coisas e sai. Eu não fico vendo que as outras pessoas, em geral, estão publicando, mas eu vou nas vozes. E aí, a gente lê o livro de capa a capa. E aí a gente fala, isso aqui faz sentido, vamos divulgar. Isso aqui vamos divulgar para dizer, não leia, isso é uma bobagem. Né? Então, por exemplo, quando a gente foi ler sobre inteligência relacional, tem um livro sobre isso. E eu falei para Ana, isso já existe desde que o mundo é mundo. A pessoa só conseguiu dar um nome bonito para um negócio que já existe. Vamos contar isso para as pessoas, porque essa é a minha opinião. Posso estar enganada, mas a mim me parece que isso é um nome novo, é a gourmetização do conhecimento. E o nosso trabalho, assim como o vosso, é desgourmetizar. Então a gente lê e fala, para, sou trouxa, isso aqui já existe. Então a gente vai lá e fala. Então, para além da curadoria, o que a gente acha muito importante é fazer o que vocês fazem no âmbito do trabalho de vocês, quer dizer, é mais simples do que isso. Então, a gente fala para o mundo acadêmico, parabéns, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, mundo acadêmico. Agora vem aqui, amor, vem no dia a dia, vem no chão de fábrica, cuzão. Vem ver como é que é o dia a dia na operação, porque não é exatamente isso que está aí na sua cartilha do curso de administração dessa marca famosa. Na vida real, o mundo é outro, então vem aqui, dá um passo para trás. Então, o que a gente gosta de fazer é isso, assim, é selecionar e desgourmetizar. Exato. Tem mais uma dica bem prática que eu faço, que a gente faz e que pra gente faz muito sentido. Eu tomo muito cuidado na hora de selecionar quem eu vou seguir nas redes sociais. E eu sigo museu, eu sigo perfis culturais, eu sigo perfis de de escritores brasileiros ou internacionais. Hoje em dia no Instagram, por exemplo, você tem um botão que traduz qualquer idioma. Então você pode seguir gringos e não precisa falar inglês, pode seguir o russo. Você clica no botão, ele vai traduzir e aí você fica meio antenado e antenada com o que tá acontecendo e ao mesmo tempo se diverte, né? Porque você passa ali, pelo menos pra mim, eu adoro foto. Passar um tempo ali no Instagram vendo as postagens me acalma, mas ao mesmo tempo, se eu cuidar de quem eu tô seguindo, vai me ajudar a aprender coisa nova. Sensacional, muito boa, boa essa dica, eu nem sabia, Legal, né? pensei, né, seguir um museu. Muito legal. A gente segue todos os museus. Os principais do mundo, são perfis riquíssimos. Porque eles são especialistas em curadoria, né? Exato. E quando a gente vai ver uma exposição, a gente também vê como os temas estão alinhavados, que esse é um jeito interessante de pensar a curadoria para nossa vida, né? Porque quando a gente entra num hiperlink, num link, a gente também está fazendo curadoria. Né? E você fechar um banner e abrir um hiperlink é curadoria. É que a gente confunde com, tô viajando aqui. Passeando, né? Total. Muito legal. Gente, uma outra coisa que essas duas falam que eu amo é que o profissional tem que ser bom e bom. Bom tecnicamente, bom no que faz, competente e bom como pessoa. É uma coisa linda. E aí eu queria encerrar esse programa dizendo que essas duas pessoas são muito boas. Muito boas de verdade, assim. E boas pra nossa vida. E que a gente agradece muito. Esse ano foi um ano muito importante pra gente. Elas foram muito boas quando a gente tava começando. Muito boas em opinar sobre o nosso canal. Muito boas em opinar sobre o que a gente faz, né? Toda vez que a gente liga, que a gente faz uma pergunta, elas são muito boas em responder, muito queridas. E muito boas em terem vindo hoje. Passar o Natal com a gente. Então, vou te contar que quando eu conheci a Nina, uma das coisas que eu pensei, eu falei, quero ser amiga dessa mina, entendeu? Quero ser amiga dessa mina, porque vai ser legal essa história. E deu no que deu. Graças a Deus, gente! Jingle Bells!
Mas tá faltando uma pessoa. Eu tô incomodadíssima de essa pessoa não Falta estar uma aqui à pessoa frente. muito especial, muito fundamental. 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 Francisco, bota a mão aí, Francisco. moleque. Agora Aê. Muito bem, agora sim. Agora sim. Para de rir, Vânia Ferrari, que eu Agora tenho que te parei. entrevistar. Tá linda, Parei. tá linda. Obrigada. Ah, empresta esse aqui que eu vou usar de microfone. Pronto, perfeito. Ai, arrasou. Porque eu queria um ping-pong pra vocês. Ah, sim, que sim. lindo. Atenção, adoro. ping-pong, pensamentos transformadores. Você quer que ela seja o ping? Ela precisa ser o ping-pong, e aí depois no ping de novo eu vou. Ah, combinado, perfeito. Então prepare-se, pouco. prepare-se, prepare-se. Então, assim, uma cor. Todas as cores, a cor do arco-íris LGBTQ+. Ah, uma cor. Verde, de combate às mudanças climáticas, ODS 13. Nossa, uma flor. A minha, Ana. Uma flor. A minha, Vânia. Ah. Um amor. E agora já Então, o primeiro e o maior amor da minha vida são os meus pais. Que, por causa deles, eu sou quem eu sou. O segundo amor da minha vida é a Ana. E o terceiro é você. Você viu que eu falei com uma voz sexy sem ser vulgar? Foi lindo, foi tipo aquele rádio de Você love viu? song. Isso. Um amor, um amor. Ai, Vânia Ferrari. Depois meus pais. Nossa. Eu Mas senti que foi um você- feedback. Eu senti que foi um feedback. Larga, larga, Aquela- larga. agora- eu tô competitiva. Larga, larga. Um autor, um autor. Ai, eu já sei. Saramago. Sem Pra dúvida. você. Mário Vargas Llosa. Ah, que Freud. sensacional. Obrigada, Francisco. Freud, muito bem. Gente, agora. Qual que é o seu? Sai um autor meu? Nossa, que difícil. Se escolher um. Olha, eu tô viciada na Doris Lessing ultimamente. Ficção científica. É Hoje eu mesmo? escolheria ela. Nossa. Nunca achei que eu ia gostar desse tema, mas tô nela, viu? Não, agora eu vou. Pois é, vou te atrás. passo. Muito bem. Agora, mudando, né, de temas, de tão esotéricos e etc. Uma dica para um jovem que está começando a carreira. Leia. Tá bom, uma dica só, ótimo. Uma dica para um jovem que está começando a carreira. Leia. É porque é muito real, assim. A Muito leitura real. transforma vidas, dá repertório, aumenta a cognição, faz você se expressar melhor. É muito poderoso. Uma dica para o gestor que acabou de se tornar gestor. Leia. Eu pensei. Tô botando o microfone Estuda. na boca. Foi no nariz agora. Estude, amor. Vai estudar, viu? Veja os TEDs, veja as apresentações. Assine o canal Relações Simplificadas. Assine o canal Pensamentos Transformadores, porque a gente vai te ajudar a formar o conteúdo para você ser um bom gestor. A sua dica para o gestor, Ana? Mantenha-se humano e humana. Ótimo. Não perca isso de vista. Mantenha-se conectado aos seus valores. Porque cargo nenhum vai ou deve tirar isso de você. Nossa, Ai, arrasou. sensacional. Nossa, Arrasou, sua arrasou. resposta foi melhor que a minha. Arrasou. Ah, competitiva também. 2-0. Uma resolução de ano novo. Gente, 2020. Esse ano que vai ficar legal. 2020. Tá. 2020, resolução, Vânia. Tirar coisas da minha vida. Ser mais simples, dizer mais não e fazer melhores escolhas. Eu tô num momento da minha vida e da minha carreira que eu tô tirando coisas. Então, não é todo convite que eu aceito, não é todo canal que eu vou. Não é todo lugar que eu apareço, porque a gente tem que usar o nosso tempo com elegância. Uau, curadoria. E você, uma 2020, Ana? Então, eu tenho uma que é clássica de ano novo, que é fazer atividade física. A gente incorporou isso na nossa rotina no ano passado, depois de muitos anos de sedentarismo, e mudou tudo. Pois é. E a gente era meio contra, assim, academia, que bobagem, imagina, não sei o que, vou ler. Ler é importante, óbvio que é. Cuidar do corpo, manter-se saudável, também é importante. Isso fez diferença na nossa vida e eu acho que a gente quer continuar ao longo dos anos com essa mesma prática. Então, se você ainda não faz, qualquer que seja atividade física, bota isso na sua lista para 2020. Gente, sensacional, porque vocês deram um exemplo aqui do que a gente falou, né? A gente não, porque eu não tava aqui antes, eu não tava aqui antes.
Mas aquela história, né? Às vezes você pode estar errado, né? Você fala, não gosto de academia, e de repente, né? Sensacional! Gostou? Ai, amores amadas, muito obrigada em nome de todos nós. De Francisco, de Nina e meu. Todos nós, Merry Christmas! Feliz Natal, Feliz Navidad! Estamos orando para você. Ai, Feliz Natal. Deus abençoe Feliz muito todos Natal. vocês, viu? Se você for agnóstico, você se abençoa você mesmo.